Você sabia que ao guardar um alimento do jeito errado, você pode estar gerando compostos tóxicos que estão relacionados ao câncer, à diabetes e a outros problemas graves de saúde? Sim, você ouviu bem. Não estou falando de ultraprocessados nem de produtos químicos industriais. Falamos de alimentos saudáveis, naturais, que quando são armazenados de forma errada, mudam completamente sua composição e se transformam em uma ameaça silenciosa para o seu corpo. Nesse vídeo, vou te mostrar quais são esses alimentos comuns que você nunca deveria guardar na geladeira, porque ao fazer isso, eles podem se tornar tóxicos, perder nutrientes essenciais ou até mesmo desenvolver substâncias potencialmente cancerígenas. E o pior é que muitas pessoas não sabem disso e refrigeram esses alimentos acreditando que estão cuidando da saúde, mas na verdade estão alimentando um risco silencioso, dia após dia. Além disso, vou te explicar o que acontece com algumas frutas, verduras e tubérculos que refrigeramos para conservar melhor. Mas a única coisa que conseguimos é o contrário. Perdem nutrientes, perdem sabor e em alguns casos estragam mais rápido. E muita atenção, porque vou revelar. Que tipos de câncer podem estar relacionados a esses compostos tóxicos? Por que o frio acelera seu aparecimento e como fazer para conservar bem os alimentos sem colocar em risco sua vida e a de seus familiares? Então, escute bem, porque a maioria das pessoas comete esses erros e evitá-los pode fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. O primeiro alimento que você nunca deveria guardar na geladeira são as batatas cruas. E sim, quem nunca fez isso, pensando que elas podem durar mais? Mas o que não te contam é que o frio da geladeira transforma o amido da batata em açúcares simples, muito mais rápido que o normal. E qual é o problema com esses açúcares? Quando depois você cozinha essa batata, principalmente em temperaturas muito altas, como no forno, sem controlar o fogo, na frigideira ou fritas, é produzido um composto muito tóxico chamado acrilamida. A acrilamida é potencialmente cancerígena. É o mesmo composto que se forma quando um pão ou uma batata queima e fica dourada, muito crocante ou diretamente preta. Sabe, aquela parte mais douradinha e escura que muita gente gosta? Na verdade, ela está cheia de moléculas prejudiciais que causam um problema chamado estresse oxidativo no seu corpo. Como uma espécie de ferrugem interna que se acumula no seu organismo, que oxida seus órgãos por dentro de maneira silenciosa, aumentando a carga tóxica no seu corpo. E aqui vai um dado que pouquíssimas pessoas conhecem. Quando as batatas são refrigeradas cruas, a formação de acrilamida ao cozinhá-las é ainda maior, mesmo que não pareçam douradas ou queimadas. Ou seja, você poderia estar comendo uma batata, aparentemente bem cozida, mas carregada dessas substâncias tóxicas sem nem perceber, porque ela também não altera o sabor. A longo prazo, isso pode favorecer o aparecimento de diversos tipos de câncer, como de endométrio, ovário, esôfago e rim. Mas isso não é tudo. Além da mudança química provocada pelo frio, o excesso de umidade na geladeira pode favorecer o aparecimento de mofo, bactérias e diversos fungos na batata. O resultado? Batatas que apodrecem mais rápido, amolecem, mudam de cor e você acaba jogando fora sem nem saber por quê. Agora, o que você pode fazer para se proteger de tudo isso? Aqui vão alguns truques simples, mas muito eficazes. Primeiro e mais importante, não refrigere as batatas cruas. Guarde-as como faziam nossas avós, em uma cesta ou em um saco de pano, em um lugar fresco, seco e arejado, longe da luz do sol. Segundo, se estiverem em bom estado, consuma-as com casca, porque isso diminui os picos de glicose no seu organismo. O que acontece é que a casca contém fibras que modulam a absorção do açúcar natural da batata, evitando essas subidas bruscas que podem alterar seu metabolismo. E terceiro, preste muita atenção em como você as cozinha. Nada de fritá-las ou colocá-las no forno a mais de 180 graus. Se puder, mantenha a temperatura abaixo dos 160 graus e evite que queimem ou dourem demais. Essas partes crocantes, douradas ou pretas muito escuras são onde mais se acumula a acrilamida com efeito cancerígeno. Com essas dicas, você não só vai conservar melhor seus nutrientes e propriedades, como também protegerá seu corpo do dano oxidativo crônico. Agora, escute esta curiosidade. O segundo alimento que você não deveria guardar na geladeira é o tomate.
Sim, essa fruta que colocamos na geladeira sem pensar duas vezes. Mas ao fazer isso, cometemos um erro que não só estraga seu sabor e sua textura, mas também suas propriedades medicinais. Veja bem, o frio interrompe a maturação natural do tomate, danifica suas membranas internas e tira sua suculência e doçura características. O resultado: um tomate que pode ficar aguado, sem muito sabor e um pouco farinhento. Mas isso seria um problema menor. O mais preocupante é que tudo isso o torna menos benéfico para sua saúde. E isso não é tudo. O frio também afeta um de seus componentes mais preciosos. O licopeno, um antioxidante muito potente com grandes propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, protetoras do coração e anticancerígenas. Olha só, o licopeno ajuda a limpar nossas artérias, a cuidar do cérebro e combate essa ferrugem interna chamada oxidação, que danifica nossas células. E aí, você sabia disso? O tomate cozido ou seco tem maior concentração de licopeno do que o tomate cru. Essa é uma daquelas curiosidades nutricionais que pode te ajudar a prevenir doenças crônicas a longo prazo. E muita atenção aqui! Você já guardou o tomate na geladeira e quando foi consumir achou que ele tinha pouco gosto, uma textura farinhenta e estava muito mais mole? Isso acontece pelo efeito do frio, que altera a sua estrutura interna e rouba tudo aquilo que o torna especial. O que você pode fazer para resolver isso? Recomendo guardar os tomates em uma cesta, em temperatura ambiente e longe do sol. E, muito importante, não consuma os tomates que têm muitas manchas verdes intensas ou que ainda não estão no ponto de maturação, porque essas partes verdes contêm solanina, uma substância que pode ser tóxica para os humanos em certas doses. Agora, escute este truque. Se você quiser acelerar a maturação, coloque-os perto de uma banana ou de uma maçã. Essas frutas liberam etileno, um hormônio vegetal que acelera a maturação de forma natural. Muito bem. Vamos agora para outro dos erros mais comuns: guardar o pão na geladeira. Parece muito prático, mas na verdade pode ser um grande problema. Veja bem, o ar frio da geladeira altera a estrutura do pão muito rapidamente. Muda a sua textura, o deixa duro, borrachudo e até muito seco. Isso faz com que ele perca seu aroma, sabor e a crocância que o tornam tão característico. E ele acaba parecendo um pão velho, mesmo tendo poucos dias. Mas o mais preocupante não é isso. O verdadeiro risco está no que acontece a nível microbiológico. Muitas pessoas acreditam que guardar o pão na geladeira o protege do mofo, mas o que elas não sabem é que a umidade dentro do refrigerador pode causar um efeito completamente contrário, acelerar o aparecimento de fungos, favorecer sua deterioração e transformar esse pão em um alimento mais rançoso em poucos dias. Mas então, como conservar o pão sem colocar sua saúde em risco e sem que ele perca a qualidade? O melhor é guardá-lo em temperatura ambiente, em um recipiente hermético ou em um saco de pano bem fechado. E você deve colocá-lo em um lugar fresco, sem umidade e longe do sol. E escute isto. Se você sabe que não vai consumir esse pão nos próximos 2 ou 3 dias, existe uma técnica muito mais saudável e prática para conservá-lo: o congelamento. E aqui vem interessante. Congelar o pão não só evita que ele se deteriore, como também o transforma. Quando você o congela e depois o aquece, por exemplo, no forno ou em alguma torradeira, forma-se um composto chamado amido resistente. Esse amido tem um efeito incrível no seu corpo. Alimenta a microbiota intestinal, melhora a digestão e faz com que o açúcar do pão seja absorvido de forma mais lenta. Isso significa menos picos de glicose e insulina no seu sangue, menos fome em pouco tempo e mais saciedade durante o dia. Então, o pão torrado depois de ter sido congelado pode ser muito mais gostoso e saudável do que o pão fresco. Vamos ver agora este quarto alimento que precisa de muita atenção, porque um erro muito comum na sua conservação pode arruinar seu sabor, textura e até suas propriedades nutricionais. O abacate. O que você precisa saber é que a refrigeração do abacate depende totalmente do seu grau de maturação. Se você guardá-los duros ou verdes na geladeira, o processo de amadurecimento natural é interrompido. O resultado, um abacate duro por fora, fibroso por dentro, com manchas escuras e um sabor amargo.
E isso não é por acaso, porque o frio altera as enzimas responsáveis pela sua maturação. Por isso você fica com uma fruta com essa textura estranha, sem o sabor suave que esperava, mas o mais preocupante, com menos nutrientes e propriedades medicinais. Então, se o abacate estiver muito verde ou firme, deixe-o fora da geladeira, em temperatura ambiente, para que amadureça por igual. Agora, se você quiser acelerar o processo de amadurecimento, vou te dar uma dica que pouca gente conhece. Coloque o abacate em um saco de papel junto com uma maçã ou uma banana. Essas frutas liberam um gás chamado etileno, que acelera o amadurecimento. Em 24, no máximo 48 horas, você terá um abacate pronto para comer. Pois bem, uma vez que ele esteja maduro, aí sim você pode guardá-lo na geladeira, mas só por alguns dias para manter o frescor sem que ele estrague. Se você já o cortou, o ideal é guardá-lo em cubos, adicionando algumas gotas de limão ou uma rodela de lima por cima da polpa e guardando em um recipiente bem fechado. Isso vai ajudar a evitar que ele oxide ou fique marrom. E o que acontece se você não for comer nos próximos dias? Não jogue fora, congele. E aqui vem o grande segredo. O abacate congelado não perde suas propriedades medicinais. Ele conserva suas gorduras saudáveis, suas fibras e seus antioxidantes. Agora, o que muda um pouco é a sua textura. Ele fica mais mole, mais pastoso, e isso pode não agradar a muitas pessoas. Por outro lado, ele continua sendo ótimo para fazer molhos ou o famoso guacamole, aquela pasta que você pode combinar com alho, cebola, cúrcuma e terá uma bomba anti-inflamatória. No congelador, o abacate pode durar de 4 a 6 meses sem problemas. Então agora você já sabe, se você o guardar mal, estraga tudo que ele tem, mas se o armazenar bem, o abacate pode ser um poderoso aliado para a sua saúde durante todo o ano. Vamos agora ao quinto alimento, as bananas. Um clássico da geladeira, mas um erro que muitos cometem é refrigerar essas frutas. A casca da banana é muito sensível ao frio. Quando você a coloca na geladeira, ela começa a ficar preta muito rapidamente. E não é porque está passada. É uma reação química provocada pelas baixas temperaturas, que decompõem seus pigmentos naturais. Mas isso não é o mais grave. Embora por fora tenha manchas e possa parecer um problema mais estético, por dentro o frio muda sua textura, modifica o sabor e acelera um tipo de degradação interna que a torna mais farinhenta, mais doce e menos nutritiva. As bananas devem amadurecer em temperatura ambiente. Mas aqui tem algo muito importante que você precisa saber. Do ponto de vista da saúde metabólica, a melhor forma de comer banana é quando elas estão mais verdes ou menos maduras. Ou seja, quando ainda tem aquela cor amarelo esverdeada, sem manchas pretas e sem partes escuras ou muito moles. Porque quanto mais madura a banana estiver, mais açúcar ela contém. Isso significa mais glicose no seu sangue, mais picos de insulina e mais fome em pouco tempo. E se isso se repete todo dia, com o tempo você aumenta o risco de ter doenças como a resistência à insulina, a diabetes e o câncer. Então, se você gosta de banana, aproveite-a no seu melhor ponto. Nem muito passada, nem refrigerada. Simplesmente no seu ponto certo. Chegamos agora à parte mais crítica do vídeo. Vejamos o sexto alimento, o alho. Muitos o guardam na geladeira, pensando que assim dura mais. Mas, na verdade, o frio acelera um processo que deveríamos evitar, sua germinação. Começam a sair aqueles brotos verdes do centro do dente de alho. E embora esses brotos não sejam tóxicos, eles indicam que por dentro o metabolismo do alho se alterou. E com isso também pode se perder o mais valioso que este alimento contém, seu princípio ativo chamado alicina. Este é um composto medicinal muito especial que demonstrou ter propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e protetoras do cérebro e do coração. A alicina é muito sensível e, se o alho não for bem conservado, pode perder seus efeitos. E aqui vem uma informação que pouca gente conhece, mas que pode ser perigosa. Muitas pessoas picam o alho, colocam no azeite e deixam num pote em temperatura ambiente, acreditando que assim terão um preparo caseiro para usar em diferentes comidas. Agora, isso pode colocar sua saúde em risco. Essa mistura, quando não é bem armazenada, favorece o crescimento de uma bactéria muito especial, chamada Clostridium botulinum, causadora de uma doença chamada botulismo,
um problema muito grave, que pode causar desde fraqueza muscular até paralisia. Mas então, o que fazer? O ideal é conservar o alho inteiro, sem descascar, sem picar e em temperatura ambiente, numa cesta, longe da luz do sol e fora da geladeira. O ambiente tem que ser fresco e seco. Assim, ele vai durar muitos dias e vai manter suas propriedades medicinais. E se você quiser ter alho pronto para usar, pode picá-lo, pode misturá-lo com azeite, mas guarde no congelador. Assim você conserva seu sabor, seus princípios ativos e evita qualquer risco para sua saúde. O alho bem conservado pode ser um escudo contra muitas doenças, mas mal armazenado, ele se torna uma ameaça oculta. E o alimento número 7 da nossa lista é um clássico que muita gente armazena mal, o mel. Quando você guarda o mel na geladeira, ocorre um fenômeno chamado cristalização. O açúcar se separa da água, o mel muda sua textura, fica mais opaco e granulado. O problema é que muitos acreditam que isso significa que o mel estragou ou ficou rançoso, mas é exatamente o contrário. A cristalização, na verdade, indica que o mel é puro. Se o seu mel nunca cristaliza, é possível que ele esteja adulterado ou tenha xaropes adicionados. Mesmo assim, não recomendo refrigerado. Olha só, o mel não perde suas propriedades com o frio, e seus efeitos medicinais não se perdem de forma significativa. O que acontece é que ele fica mais duro, difícil de usar, e muitas vezes, ao tentar amolecê-lo, as pessoas o aquecem de forma errada, em temperaturas que podem sim destruir seus compostos mais valiosos, como as enzimas e os antioxidantes. Por isso, o ideal é conservá-lo em temperatura ambiente, num frasco bem fechado, em um lugar escuro, longe do sol. Dessa maneira, você mantém sua textura natural, seus benefícios e evita os erros que poderiam arruinar o que seria um alimento medicinal. Agora, aqui vem a parte mais importante sobre mel. Por mais natural e puro que seja, o mel é um produto que contém excesso de açúcar. E quando você exagera na dose, os efeitos negativos no seu corpo são exatamente os mesmos. Subida da glicose no sangue, aumento dos triglicerídeos, mais insulina circulando. E se isso se repete diariamente, mais gordura se acumula no seu fígado, inflamação crônica e aumento do risco de câncer. Exatamente o mesmo que acontece se você consome açúcar branco, sucos de frutas filtrados ou farinhas refinadas. O mel tem usos medicinais. Sim, uma colherzinha, 1 ou 2 vezes ao dia, quando você está com dor de garganta ou gripe, pode ser benéfico, mas não é um alimento para ser consumido todos os dias como se fosse inocente. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é um substituto mais saudável para o açúcar. Com moderação, pode te ajudar. Sem controle, vai te adoecer do mesmo jeito.